Eu estou agora com o Alexandre Chaia, que é professor de finanças do INSPER e da Carmel Capital. Alexandre, muito obrigada pela presença, uma boa noite. Boa noite, Denise. E vamos falar dessa turbulência toda do mercado financeiro. Hoje nós tivemos uma atuação recorde do Banco Central na oferta aí de 8 bilhões de dólares. Ele vinha tentando acomodar o mercado aí nos últimos dias, numa atuação inédita, mas o mercado resistindo. Agora, isso tudo tem a ver com o cenário de estresse por conta de contas públicas, do pacote com votação de urgência agora, pacote que já não agradou o mercado. Você vê alguma possibilidade de acomodação do mercado financeiro se esse pacote for aprovado, mesmo não sendo satisfatório? O pacote, sem dúvida, a questão toda era se ele ia conseguir ou não ser aprovado. Quer dizer, a princípio, o Congresso está conseguindo aprovar exatamente com essa tratação, tirando algumas regras, tentando ser um pouco mais flexível, somente coisas que afetam eles, efetivamente, quer dizer, emendas, salários, emendas, tudo que envolve muito esse corporativismo de salários grandes, de altos salários do governo e emendas, eles estão de alguma forma flexibilizando. Mas sem dúvida é bom, gera uma situação. O grande problema eu acho que para o mercado, primeiro vamos tirar essa palavra de mercado, todo mundo, mercado são não. Investidores, para os investidores, como todos, exatamente. Todo mundo que está percebendo a economia brasileira, o grande problema é a crença que o governo em si, não o Haddad, não o Ministério da Fazenda, planejamento, a parte econômica, mas o governo em si não gosta do pacote. Ele está fazendo porque ele é obrigado. Toda vez que a área política do governo sempre fala, não, o mercado está muito nervoso, que de alguma forma a gente está fazendo tudo o que pode. Na verdade não está, eles poderiam estar cortando mais. Esse é um governo que teoricamente veio de um problema, não estou aqui nem dizendo contra, eles tiveram uma pandemia, teve um governo Bolsonaro que acabou também atrapalhando muito a transferência lateral, teve uma visão menos social da economia. Era mais populista. Né? Exatamente, mas tinha umas medidas de contenção, não deu auxílio emergencial nos primeiros meses do ano da eleição. Isso gerou toda uma crise que, de alguma forma, a ideia do Lula era tentar, de alguma forma, repor isso. Só que ele não gosta de cortar. Então, ele já estava vindo de uma situação onde ele queria mostrar que ele é um governo mais social e menos focado no mercado, e com isso ele incorporou essa camisa. E a partir daí ninguém percebe um desejo do governo de tentar cortar, é sempre aumentar. Reforma tributária, de alguma forma, teve um reequilíbrio, mas no final está aumentando alguma carga para vários setores, e esse segmento, essa ideia que o governo não tem um compromisso real, não um compromisso do Ministério da parte econômica, mas do governo, é que faz as pessoas ficarem desconfiadas. Isso demorando a vir um pacote e com um governo Trump entrando aí com toda essa questão de dólar, de pressão, de taxa de juros internacional, isso desencadeou uma crise de confiança. Agora, se essa crise vai passar, em algum momento ela passa, como toda crise, mas o impacto na sociedade como um todo, em termos de endividamento, em termos de gasto, em termos de inflação, isso vai ser muito forte. Nós teríamos de ter uma mudança da postura da ala política do governo, inclusive do presidente Lula, de mostrar convicção de fato, como ele fez no primeiro mandato. Né? No primeiro mandato ele deu uma resposta ao mercado financeiro, permitiu a elevação forte dos juros, isso foi acertado com Meirelles na época, só que agora ele voltou tentando priorizar apenas o social e achando que essa austeridade que ele é cobrado é uma coisa meio fora da curva, né? Esse que é o problema. Primeiro que ele está mais velho, então de alguma forma ele também já não está mais tão preocupado com o que pensam dele, e ele tem esse viés de tentar ser mais social. O problema é que ele não entende que esse social, ele até eu acho que pode entender, mas ele está numa situação já de idade, da própria terceiro mandato, todo esse processo. Mas a ala política, ela não conseguiu entender ainda que o pior para as classes mais pobres é inflação, é taxa de juros alta, é perda de crédito, e isso está sendo o impacto de toda essa consequência. E eu te falar exatamente isso. Agora a inflação é um problema de fato, né? Ela deve estourar a meta, inclusive o relatório do Banco Central divulgado hoje admitiu esse estouro da média, do teto da meta, não é? Acima do limite que era permitido, e a Galípolo vai manter a mesma linha. Hoje ele deixou claro que os juros vão continuar subindo até que haja esse controle da inflação, das projeções, aquela convergência que os documentos do Banco Central sempre colocam. Os juros penalizam toda a atividade econômica.
né? E pode ter de penalizar mais ainda para chegar no mercado de trabalho, que é por aí que se controlaria a demanda. Você vê, hoje o mercado essa semana chegou a trabalhar com taxas de 16,5% da Selic. Sim. IPCA mais de 8%, na faixa de 8%. É uma situação absurda que bate na dívida pública e piora o fiscal. Então, aí tem várias consequências. A primeira consequência é que no ano passado a gente conseguiu crescer 3%, mas cresceu de alguma forma com ganho de produtividade. Esse ano o crescimento foi todo incentivado por consumo de família. Então você não conseguiu investir e criar condições para crescimento de 3%. Então isso é que começou a gerar essa pressão inflacionária. Junto com isso veio esse aumento do dólar que vai de alguma forma pressionar mais ainda custos. Porque apesar de a gente estar dizendo, até eu estava falando, petróleo, proteína animal, todos esses custos, eles apesar de serem produzidos no Brasil, eles são dolarizados. Então toda vez que sobe o dólar, sobe o custo para a família como um todo. E isso é que o governo não entende, que se ele agir mal, dar sinais errados, o dólar dispara, vai subir o preço e o preço vai ter que suportar juros. E pior, as pessoas ainda criticam os juros. Esse é um ponto importante até que você falou, 16, a gente está falando de um juros de 12,25, mas por que é 16? 16 é a real taxa da economia. As pessoas não fazem empréstimos no overnight, não é na taxa do Banco Central. O Banco Central subiu para 12,25, só que a taxa antes dele subir estava apontando para 15. Depois que ele subiu e falou, vamos botar mais 2, a taxa de longo prazo caiu, ela voltou a cair, porque falou, vai ter um comprometimento, vai passar o pacote não passa. Cada vez mais o dólar sobe, a incerteza sobre aí, a curva voltou a subir. E os juros que pega para a pessoa que está fazendo um empréstimo, a pessoa que está tomando uma dívida, construir uma fábrica, não é o juro de curto prazo, é o juro de 2 anos, 3 anos. E esse está em 16, porque a gente tem certeza. E aí o empresário também repensa investimentos pela perspectiva de crescimento menor da economia, pelo custo dos juros. Então volta aquela história que a gente tem tradicionalmente no Brasil, de que é melhor você aplicar o dinheiro no mercado financeiro do que você aplicar na produção. Esse é a armadilha que a gente está tendo hoje. Quer dizer, de alguma forma, para conter esse arrobo de gasto que o governo quer gerar, com gastos sociais que são justos. Obviamente ninguém está aqui dizendo que o gasto não é justo, mas existe um problema de contas. A gente tem uma quantidade de dinheiros, a gente não pode subir e cobrar mais das pessoas, então a gente tem que gastar o que tem no orçamento. E o governo está sempre estourando. Então isso vai acabar gerando exatamente o que ele não quer, que é diminuição e perda de salário, diminuição de emprego, diminuição de investimento, que é o grande problema. E não tem se revertido em maior popularidade. Esses são os dados. Agora, Alexandre, o que você espera para a economia e para o mercado em 2025? Primeiro eu queria saber, o mercado entra em recesso agora também junto com o Congresso, com o Judiciário, ou a semana que vem a gente ainda pode ter muita turbulência? Não, acho. Obviamente, a turbulência, inclusive, quanto menos liquidez tiver o mercado, mais fácil que qualquer turbulência, qualquer pedra faça com que as ondas sejam maiores. Não vai entrar em recesso, obviamente vai diminuir o ritmo, a economia como um todo, não aqui, no mundo inteiro diminui o ritmo na última semana do ano, mas eu acho que ainda vai ter um efeito, até porque o próprio Congresso não fazendo todas as pautas, aprovando a LDO, mas aí tem outras coisas que ele precisa aprovar, pode levar a um grau de incerteza. E o que tem mais levado a economia a ter essa volatilidade é a incerteza sobre o futuro. Então, quanto mais rapidamente você poder mostrar quais são as cartas que vão estar jogando, mais fácil a volatilidade diminuir. Agora, para 25, eu acho que hoje é maior até do que a incerteza no Brasil, hoje eu acho que é a incerteza do mercado americano. O que vai acontecer com a eleição do Trump, se realmente ele vai botar todas as tarifas, está falando em aumento de tarifa para o Canadá e para o México, que já está até virou meio piada, vamos incorporar o Canadá. Quer dizer, ninguém sabe exatamente o que o Trump está querendo fazer. E se ele realmente fizer tudo o que ele está falando, quem vai sofrer é a população americana. Então, porque vai ter um aumento de custo, a China não vai diminuir preço, o Brasil não vai diminuir preço de proteína, de minerais, e o que vai ficando mais caro para eles a produção, vai subir a inflação, o Fed vai subir juros, e aí todo mundo vai perder com a política que ele acha que está sendo boa para os americanos, no final vai ser negativa, mais ou menos na linha um pouco do que o Lula está fazendo de... Sobe a inflação e sobe juros, é isso. Ele acha que está fazendo, é correto, vou salvar as pessoas mais pobres, está gerando problema de inflação. O Trump, vou fazer protecionismo para salvar o emprego do americano, e vai acabar perdendo emprego e inflação lá. E lá a régua é diferente, né? A inflação um pouquinho mais alta para eles tem uma repercussão muito maior do que aqui no Brasil. Sobe 1 ponto, 2 pontos, gera uma insatisfação muito grande. Parte vamos dizer, da grande crítica ao Biden foi isso.
foi que a inflação ficou persistente. Ele até fez bastante coisa para tentar conter a inflação, mas mesmo assim ela foi persistente e ele acabou perdendo grande parte por causa da inflação. Agora, Alexandre, para fecharmos, nós tivemos fake news que saíram no X de Elon Musk, que vai estar junto com o Trump, se atribuiu parte da turbulência do mercado a isso, mas não foi o fator preponderante, né? A incerteza é o que pesou mesmo, né? Acho que sim, acho que sim. Obviamente que as plataformas, elas estão inclusive com um problema no próprio STF, né? Está essa discussão da responsabilização da plataforma, sobretudo. As plataformas acabaram virando um potencializador das pessoas que têm ideias malucas e que colocam coisas erradas na plataforma. Mas realmente o que aconteceu no Brasil hoje, ele tem um efeito, obviamente, de dispersão da informação, mas eu acho que tem mais a ver com a percepção que o governo não está comprometido com a melhora das contas públicas. E isso lá na frente, junto com o mercado americano, que está piorando, a situação no mundo inteiro, guerras, como vai se comportar as guerras, isso tudo está gerando esse caldo de incerteza maior. E daí até a pressão maior de saída de recursos que nós tivemos no final deste ano, que também colaborou para o dólar subir mais forte, né? É o brasileiro deixando dinheiro lá fora, o exportador não trazendo para cá como proteção. Até porque os juros provavelmente vai começar a subir lá e vai voltar a ser um pouco mais vantajoso. Apesar que a alta dos juros lá necessariamente vai ser mais do que compensada com a alta de juros no Brasil. Então acho que no diferencial a gente ainda vai ter um ganho de juros. É isso, eu agradeço muito a presença da Alexandre Chaia, que é professor de finanças do INSPER e diretor da Carmel Capital. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Com vocês.